Tomar assento. E abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Capítulo de número 13. Versículo de número 8. Vou dar uma dica, onde é que está Hebreus? Está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Melhorou para vocês aí? Não? Aquele bem pertinho de Apocalipse, amém? Já lá no finalzinho, antes de Tiago, né? Aí você vai encontrar Hebreus. Tiago, aí tem as epístolas de Pedro, de 1 João, 2 João, aí Apocalipse, né? Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim, ó: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e é o mesmo, e o será para sempre. Vamos ler de novo? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Só esse versículo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui nós queremos engrandecer e exaltar o Teu nome, que é santo e que é bendito. Oh Deus querido e Deus amado, Santo de Israel, nós aqui te exaltamos, te glorificamos e pedimos, Pai, a luz sobre o sermão, sobre a Tua palavra. Vem falar aquilo que Tu queres nessa noite, nessa tarde, já anoitecendo, Pai, com os meus irmãos, com cada um de nós, de forma toda especial. Nós te glorificamos, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, que é santo. Cremos, meu Deus amado, em Ti, como Senhor, Salvador de nossas vidas, Pai, como Deus que está conosco e que é conosco, e que já te adoramos aqui, já te louvamos, já podemos sentir da Tua presença, Pai, dessa graça tão especial, tão poderosa sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vem falar conosco para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, aqui um versículo que retrata quem é o nosso Deus, quem é o Deus ao qual você serve. Por quê? Logo de princípio aqui, né? Assim como na quarta-feira eu estava ministrando e nós estávamos falando sobre fé, sobre o dom da fé. E aqui também relata isso, porque nós podemos entender assim, que nós precisamos crer que lá desde o passado, desde a antiguidade, o nosso Senhor, Ele já era, Ele já existia, Ele já estava. E nós como cristãos, nós temos o dever de crer, de acreditar. Eu não sei se já passou no seu coração, de alguma forma, porque por sermos humanos, eu falo de mim, isso já passou no meu coração. Meu Deus, será que tudo isso não é uma ilusão de ótica na minha cabeça? Eu não sei se você já passou por essa fase da vida cristã. Será que isso não é uma ilusão de ótica? Será que tu existe mesmo? Será que existe uma vida após a morte? Será que realmente, Senhor, isso daqui não se acaba, né? Será que nós não estamos vivendo uma ilusão? Será que a vida não se restringe só a isso aqui que nós estamos vivendo? Mas deixa eu dizer para você, mas desde lá do passado, que a Bíblia diz que antes de todas as coisas, o Senhor já existia. No princípio a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, aleluia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E diante de todas essas coisas, o Senhor
já te via, já te enxergava, já nos enxergava, já nos via de uma forma muito especial. O Senhor já via tudo, o Senhor já via a criação. Esse Deus é tão poderoso. O Senhor foi, quando foi que o Senhor veio a existir? Ninguém pode explicar. O Senhor era antes de tudo. Ele era antes de tudo. Então nós precisamos compreender, né? Que assim como no passado o homem precisava de Deus, né? Como Deus descia todo dia para um relacionamento, nós hoje também necessitamos, entenda isso, nós necessitamos desse relacionamento, para que nós possamos continuar a crer, continuar a entender, porque o Deus lá do passado, o Deus que descia para falar com Adão, o Deus que descia toda tarde para falar com Eva, é o mesmo Deus que hoje não desce só à tarde, mas Ele desce de manhã, Ele desce meio-dia, Ele desce à tarde, Ele desce à noite, Ele vem na madrugada. É só você clamar, você precisa desta relação e desse relacionamento com Ele, para que você continue crendo e para que você possa entender e compreender que a voz dele é audível. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Então hoje não é diferente. Nós precisamos crer. Lá no passado, Abacuque já havia dito isso: o justo viverá pela fé. Então você precisa crer, você precisa acreditar. Nós temos vivido, né? Isso tem sido relatado, momentos difíceis. A humanidade tem vivido momentos difíceis. Eu não tinha visto ainda, mas hoje eu parei um pouquinho para analisar a enchente que está havendo lá no Rio Grande do Sul. Que coisa terrível, que coisa terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo diante de todas essas questões, o Senhor não perdeu o controle ainda. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de cada vida que ali está. Aleluia, eu creio que o Senhor, mesmo assim, Ele vela por essas pessoas. Então o Senhor não muda, o Senhor não muda. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos verdadeiramente olhar para o Senhor com olhos da fé. Eu converso com pessoas aqui da igreja de todo tipo. Gente que tem uma condição boa, gente que tem uma condição razoável, gente que tem uma condição pequena. Isso não quer dizer que por esse tem uma condição boa, esse tem uma condição razoável, mediana, e esse tem uma condição menor ainda, que um tenha problemas menos do que os outros. Todos têm os seus problemas, mas nós entendemos uma coisa: a palavra do Senhor, quando nós olhamos e analisamos pela fé, nós entendemos que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus não passa despercebido, Ele cuida de cada um. Ele abençoa cada um. Oh, aleluia. Você pode até comer carne todo dia, mas tem gente, pronto, como nós estamos vivendo aqui para o encontro, nós estamos num jejum só comendo cuscuz. Só comendo cuscuz. Meu Deus, só comendo frango, que eu nem como. Mas tem uns que de manhã, quando a gente estava lá na Argentina no hotel, café de manhã de hotel é algo espetacular, né? Tem um monte de coisa. Se bem que lá não tem muito não, porque lá o povo é tudo magro, lá eles não dão muita comida a gente não. Mas tem gente que tem um café da manhã repleto de tudo. Mas tem gente que muitas vezes, que assim como eu gosto de pegar o pãozinho simples, com um pouquinho de manteiga, e molhar no café e sentir o prazer, porque o Senhor me deu o paladar. Eu sinto, eu acho bom. Tem pessoas que simplesmente com um ovinho cozido, joga uma natazinha por cima, joga uma farinhazinha, um salzinho, isso para ele já é muito bom, isso para ele já é agradável. Então, independente de tudo isso, o Senhor não perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Agora cabe a nós
aceitar e acatar a posição que Deus nos colocou. Se Deus te colocou comendo ovinho com nata, come. Se Deus te colocou comendo picanha, come. Se Deus te colocou comendo outro tipo de comida, come. Se Deus te colocou vestindo roupa bacana, roupa de marca, veste. Se Deus te colocou numa roupinha simples, veste também, mas continua adorando, continua entendendo que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele é o mesmo eternamente, e que Ele não muda. Ele não muda, irmãos. Ele não muda. E eu quero dizer para você, qual é aquele que vale mais para o Senhor? Você acha que é aquele que tem mais? É aquele que come melhor, que veste melhor? Não. É não. O maior para o Senhor é aquele que de integridade de coração o adora. É aquele que o ama com todas as forças. É aquele que Ele coloca acima de todas as coisas. Ele pode ser um miserável no sentido de não ter nada, mas esses é aqueles que o Senhor mais ama, é aqueles que o Senhor mais atrai. Então, querido, entenda isso. E o primeiro ponto que nós queremos fazer aqui é falar de Jesus na criação. Como eu já falei algumas coisas aqui, mas lá no livro de João, capítulo 1, no verso de número 1, ele diz o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, que no princípio de todas as coisas era o verbo. Ele estava lá no princípio. Aí voltando a dizer, você não está aqui aleatoriamente, você não caiu aqui de paraquedas, mas você está aqui porque o Senhor, lá no princípio, aleluia, já tinha visto o Moroni sentado nessa cadeira, aleluia, abrindo a boca e glorificando e dizendo, santo é o Senhor, bendito é o Senhor, glorioso é o Senhor. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto a sua casa, a sua família. O Senhor já tinha me visto, aleluia, já tinha me colocado aqui como pastor, já tinha feito eu criar minhas filhas dentro da igreja, casar na igreja, viver uma vida de retidão, viver uma vida de piedade e uma vida abençoada. O Senhor já me viu, o Senhor já viu você lá na criação. Então Ele é o Deus de ontem que se revela hoje para abençoar o seu povo. Você entende isso? Então esse Deus, tudo foi feito por Ele. Entenda isso, irmão, compreenda isso. Você foi criado para a glória de Deus. Eu bato às vezes nessa tecla, mas a gente corre tanto. A gente corre tanto. O tempo hoje é pouco, mas eu vou terminar na hora. A gente corre tanto. Eu ia contar isso aqui lá no meio, mas a mensagem que eu preparei aqui, que eu escrevi, não vai dar tempo. E a gente corre tanto para ter, a gente corre tanto para comer bem. Mas isso não é pecado não, pastor, não é não. Mas é porque muitas vezes nós esquecemos do melhor. Nós esquecemos do principal. Quando Marta e Maria se colocaram diante de Jesus, uma foi fazer comida, foi ajeitar as coisas para o mestre, foi não sei o quê, e a outra foi para os pés do mestre. Enquanto uma queria dar os melhores manjares, né? Eu sei lá o que, um pão, um queijo, uma carne bem preparada, algo para o Senhor, trabalhando na limpeza da casa para receber o Senhor. A outra estava nos pés do Senhor. Eu passei 7 dias lá em Buenos Aires. Eu digo para os irmãos, é algo fantástico. Sinceramente, eu não posso menosprezar porque eu sou daqui, mas aqui não tem nada, mas é nada que se pareça com lá. Diante de Deus, aqui nessa cidade não tem nada que se pareça com Buenos Aires. Onde a gente andou, era tudo muito lindo, comida boa, um hotel, uma dormida bacana, um frio bacana, algo extraordinário. Vou dizer aqui para vocês, pasmem, se vocês quiserem se escandalizar, fiquem tranquilos, mas eu não me lembrei de vocês. Não, eu não me lembrei dessa igreja, eu não me lembrei do Pacajus. Eu até brinquei, eu esqueci que eu era pobre. E teve tantas coisas bacanas lá, mas eu queria dizer isso, porque o Senhor, Ele bradou no meu coração
E eu vou dizer mais. Pastor, o senhor é doido. Vocês sabem que eu falo o que eu penso. Eu tenho esse defeito. Nenhum dos dias lá eu orei a Deus. Eu disse: eu quero esquecer de tudo, Senhor. Eu não quero me lembrar de nada. Eu quero estar aqui com a minha esposa. Estava lá o irmão Andro, a sua esposa comigo. E aí ali é o nosso mundo. Se eu orei, mas foi assim: Senhor, abençoa minha dormida. Aquela oração micro-ondas. De manhã, Senhor, abençoa o meu dia. Só isso. Eu não orei por nenhum de vocês. Foi mesmo, pastor? Foi. Eu tenho esse defeito. Eu falo o que eu penso, ou o que está comigo. Muitas vezes eu sou mal interpretado por isso, mas não tem problema não. O meu Deus me conhece. E eu vinha de volta naquele avião. Beleza, tranquilo. Meus ouvidos entupiram, até hoje ainda estão entupidos. Mas quando eu coloquei o pé no Pacajus, coloquei o pé no Pacajus, eu senti algo muito poderoso. Eu fui lá para o Cid abriu a barbearia para fazer minha barba. Ele me deu essa honra. E lá dentro, logo da barbearia, eu comecei a chorar. Eu senti uma presença poderosa. E o que é que eu quero dizer para vocês? Quando eu coloquei o meu pé aqui no domingo, o Senhor me tomou com uma força tão grande. E Ele disse assim: ó, eu não mudo, eu continuo mesmo. E Ele disse assim: porque lá, naquele lugar, confesso para os irmãos, eu só vi 2 igrejas que não tem nem a minha aprovação, mas isso não quer dizer nada. Eu não aprovo essas igrejas, o método deles de trabalho. Só tinha essas 2. Um povo incrédulo, que ninguém veio falar de Deus, que naquele lugar todo era para ter milhares de igrejas. Não tinha nada disso. Tinha muita festa, muita comida. Mas quando eu estou aqui, o Senhor disse assim para mim: meu filho, eu me derramei, chorei tanto domingo, porque o Senhor disse assim para mim: o melhor lugar para se estar é na minha presença, é comigo, é diante de mim. E de domingo para cá eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho sentido muito forte o meu Deus, de forma muito especial. Ele tem derramado sobre a minha vida. Então, queridos, não adianta você correr. Eu não sei se você já imaginou a Europa, países que são lindos, bacanas, como a Suíça, como o Canadá, coisas lindas, querido. O Pacajus é tão feio, mas é aqui aonde o Senhor está, é aqui aonde o Senhor opera na sua e na minha vida. Vai continuar operando, porque amanhã também Ele vai estar aqui. Aleluia. Porque Jesus é o mesmo ontem. Ele está lá no processo, amém? Lá no processo da criação. O mundo foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele, você foi criado por Ele. Então nós precisamos adorá-lo, nós precisamos viver e estar na sua presença. Estar na sua presença, viver diante dEle, não tem outra saída para nós. Mas pastor, Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele me dá a condição de escolher. Mas onde é que você quer estar? A Bíblia diz que mais vale, aleluia, um dia na presença de Deus do que 1000 lá fora, do que 1000 anos lá no mundo. Então o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, é na presença de Deus. Mesmo que seja comendo um pãozinho amassado, mesmo que seja comendo um ovinho com farinha, ou um ovinho com arroz e feijão, aleluia. Mas o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, é adorando a Deus, é glorificando o nome de Jesus. E as coisas cooperam, contribuem. O homem muitas vezes, mesmo diante da sua imperfeição, vem a queda, o homem cai, vem a corrupção do homem.
Mas aí Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, porque Deus trabalha por intermédio desse povo, Deus trabalha para esse povo, Deus te criou e Ele trabalha para você o tempo todo. A Bíblia diz que Ele é 24 horas adorando, louvando e intercedendo por você, intercedendo por mim. O Senhor nos ama, o Senhor tem um apreço pela humanidade, nós somos a coroa da criação, o Senhor ama o ser humano. O Senhor nos ama, irmão. Não tem amor maior do que esse. Nós se zangamos com o nosso cônjuge, nós se zangamos com os nossos filhos, nós brigamos às vezes com os irmãos, mas o Senhor continua amando. Continua amando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Quantas vezes você já errou algo, ou que você não conseguiu fazer algo que você queria fazer, e você se colocou diante de Deus: Senhor, mais uma vez me dá uma chance? Quem já fez isso? Mas eu não estou dizendo isso aqui não é uma vez não, é inúmeras vezes. É inúmeras vezes. A Bíblia diz, né, que o caía do homem, que o homem cairá 7 vezes, mas o homem cai 1, cai 2, cai 3, cai 4, cai 5, cai 10, cai 100, cai 200, cai a vida toda. E a vida toda o Senhor é misericordioso. Por quê? Porque todos os dias as suas misericórdias se renovam em nossas vidas. E as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Porque o Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será amanhã. Amém? Quem entende isso? Glória a Deus. Deus começa a agir. Deus age nas promessas para Abraão. Deus diz para Abraão: meu querido, tu vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária o olhar de um homem desse, a capacidade de um homem desse de entender uma terra que ainda vai me mostrar. E se fosse hoje, se fosse para nós? Tem gente aqui que já tem a vida estabilizada. Analisa aí, vamos trazer para cá. Tem gente que já tem a vida estabilizada, tem um emprego bacana, tem uns filhos, tudo correndo bem direitinho. Mas aí Deus chega para você: vem cá, fulano. Vou dar um exemplo. Vem cá, Andro, tu e a tua mulher e as tuas filhas. Vem para cá que eu vou te mandar para um canto que tu nem sabe ainda. Eu ainda vou te mostrar. Tu pode esquecer tudo que tu tem aí. Como é que fica? Mas deixa eu te dizer, e tem gente que ainda está dentro da igreja, que ainda não conseguiu entender, que ainda não conseguiu crer, que ainda está vivendo pelo que se vê, pelo que se pode apalpar, pelo que se pode pegar. Mas o cristão genuíno e verdadeiro, ele não vive pelo que se vê, ele vive pelo que não se vê. Aleluia. Ele vive pela fé, ele vive baseado no seu Deus e naquilo que ele determina, naquilo que ele fala e naquilo que ele conduz para a sua vida. Você está entendendo? Deus faz essa promessa: Abraão vai. E Abraão vai. E deixa eu dizer para você, quem tem promessa de Deus aí? Levanta a mão e dá um glória. Você tem promessa de Deus? Pois pode crer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu sou testemunha viva. Tudo que Ele me prometeu, Ele cumpriu. Ele começou a fazer essa obra aqui há um tempo atrás. E Ele disse que essa obra iria crescer. E iria crescer muito. E a gente passou um tempo muito difícil e ela começou a crescer. Mas ela ainda vai crescer mais ainda. Mas é por causa de mim, é por causa do Senhor, pastor? É não. É porque a promessa é dele. E ele simplesmente promete e ele cumpre, ele faz, porque ele quer fazer, que ele deseja abençoar. Então não se preocupe, meu irmão. Se coloque diante de Deus, aceite aquilo que Ele tem proposto a você, em nome de Jesus. Porque Abraão não viu a promessa, mas mesmo assim ela não deixou de se cumprir, porque você e eu fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão, porque Ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aqui estamos nós, benditos do Senhor, por estarmos com a nossa casa adorando e vivendo diante de Deus.
Então Ele promete. É um Deus do passado que cumpre no futuro, que cumpre no presente e vai se manifestar no futuro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aí vem o filho da promessa, e vem tantas coisas. Aí vem Jacó, que não tem como nós falarmos do passado, não tem como nós não falarmos do Deus do passado e não falarmos em algumas figuras aqui da Bíblia. Interessante, né, a vida de Jacó. Eu gosto muito de analisar. A vida de Jacó é algo para mim extraordinário. Um cara que era embusteiro, um cara que era enganador, um cara que enganou o irmão, enganou a todos e a tudo. Mas Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Você só precisa, aleluia, estar no lugar certo, porque na hora certa o Senhor vai chegar e vai fazer a obra. Jacó, quando passava no val do Jaboque, aleluia, ele tem um encontro com o Senhor, e o anjo se agarra com ele, e há uma guerra, e há uma luta tremenda, mas Jacó já sentia que chegava a sua hora. E eu quero dizer para você, está chegando a sua hora também, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai se encontrar contigo e vai fazer um grande rebuliço em sua vida. E foi tão forte que Jacó agarra o anjo, mesmo ferido na coxa. O anjo: me solta, cara. Dá para entender isso aí, irmão, no nosso conceito humano, com o nosso olhar humano. O cara agarrar um anjo, o cara se agarrar com Deus e o cara bloquear o Senhor. Quem consegue entender isso? O cara: não, me solta, cara, me solta que eu quero subir. A alva está chegando. Eu fico, irmão, sinceramente tem coisa que eu não dá para entender. Por isso que a Bíblia diz que tem coisas que são para o homem e tem coisas que são para Deus. Isso eu não entendo. Eu não consigo entender como é que o cara briga com Deus e ele prevalece, ele se agarra com o anjo do Senhor, porque um anjo só matou milhares de homens de uma única vez. Foi ou não foi assim? Um anjo só desbaratinou todo o exército inimigo e matou milhares. Só um anjo. E aí um único homem, um comedor de feijão, se agarra com um camarada: eu não solto. Olha só o propósito: eu só te solto quando tu entregar a minha vitória, a minha bênção, porque eu não quero ser mais chamado Jacó, eu quero ser chamado de príncipe de Israel. Glória a Jesus. Vou ter que pular. Amém? Vou ter que pular. Oh, glória. Queridos, as coisas vão se passando. Aí chega em José, né? Chega em José. Como o Senhor conhece todas as coisas, deixa eu te dizer. Tu pode crer nas histórias do passado que estão aqui, que são verídicas, e pode acreditar que o presente que é hoje, antes não, ele já tinha preparado. Ele havia preparado. Ele manda José na frente, né? Porque ia haver fome. Ia haver fome. Aí algo tremendo acontece. José passa por tudo que eu não vou contar aqui porque não dá tempo. José é vendido pelos irmãos de forma covarde, queriam matá-lo. E ele chega na casa de Potifar. Da casa de Potifar também ele é traído, né, pela mulher de Potifar. Aí depois ele vai para a prisão. Na prisão ele também é esquecido, porque ele relata os sonhos, ele decifra os sonhos daquele copeiro, né, e daquele padeiro. Mas o Senhor, tem um louvor aí que diz que o Senhor tarda, mas não falha. Não, Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Quem já tentou adiantar as coisas aí? Adiantar o processo é complicado, né, irmão? Quando a gente tenta adiantar o processo. Eu já quebrei a cara muitas vezes porque eu tento adiantar o processo. Aí não dá. Está ali a irmã Raimunda sentada ali. Talvez ela nem lembre disso, ou lembra que ela é uma profeta de Deus. E o Senhor havia me chamado para essa obra aqui.
E eu passei um tempo dizendo não, dizendo não, dizendo não. Aí quando eu disse sim, beleza. Aí a P comeu, aí foi peia. Eu digo, homem, que arrumação é? Tu me chama? Aí eu digo sim, aí a chibata come. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou em mim, eu não sei nem como foi, se nós estávamos orando ou não, acho que não, ela sempre foi muito usada nessa área. E ela plantou a mão nos meus peitos e disse assim, assim diz o Senhor. Tu tá pensando o que, caba? É no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito, é como eu quero. Eu sou o Senhor, eu é que abato, eu é que levanto, eu é que mato, eu é que enviveço. Eu sou o Todo-Poderoso de Israel, é do meu jeito. Tem gente querendo dar um jeitinho, tem gente querendo fazer do seu jeito. É do jeito do Senhor, é Ele quem determina. Se você é cristão, entregou a sua vida a Ele, pois se submeta ao senhorio de Cristo Jesus. E aí eu disse, tá bom. Saí de lá, passei 15 dias sem falar com o Senhor. Quero conversar contigo não. Não gosto de mim não. Que Deus é esse? Podia nem cantar aquela música. Que Deus é esse? Que Deus é esse que esquece da gente? 15 dias de perda de sono, doido, areado. Nem dia aqui no Ceará, areado, velho, todo doido. Que nem um carro uma vez saiu areado no Pacaju, me lembro. O bicho aí saiu areado. Foi dormir lá na praça da Messejana, em cima de um banco. Tempo dos ladrões matar ele lá. Olha como Deus é bom. Aí está aí o homem hoje. Ele lembra disso. Aí o que foi que aconteceu? Eu parei. Senhor. Aí eu cantei. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu disse, perdão, Senhor. Eu não tenho outra saída a não ser a ti. Aí o Senhor pega. Tá bom. Então chegou a hora. Aí Ele abre todas as portas. Aí as coisas acontecem. Aí o Senhor opera de forma especial. De forma especial. De forma maravilhosa e gloriosa em nossas vidas. Aí abre a igreja. Acontecem muitas coisas. Os bandidos vêm e levam o som todinho da igreja. Nós falamos que se mudar naquela semana, como nós falamos que se mudar, o ladrão escutou, estava assistindo o culto. Estava dentro da igreja. Tomara que não tenha nenhum aqui, né? Vamos levar o som de novo. Aí o cabo veio e levou tudo. Uma semana chegou um irmão e deu tudo a nós de novo. A coisa foi acontecendo e nós chegamos até aqui. Deus, Ele é extraordinário. Ele chega com Moisés lá naquela sarça, depois de tudo que tinha acontecido na criação de Moisés, no projeto que Deus tinha, porque naquela época, depois de José, mesmo acontecendo tudo que aconteceu na vida de José, Deus tendo abençoado ele, a família dele chegando, mas o faraó da época morreu. Aí Moisés é criado pela filha de Faraó, e aí acontece grandes coisas, mas aí ele rompe com o Egito. Aí Deus vai e fala com ele lá na sarça, e Deus faz grandes coisas. O Deus do passado, irmão, é o Deus que libertou o povo do Egito. É o Deus que tirou o povo com braço de ferro. É o Deus que preparou as pragas e o povo murmurando, e o povo reclamando. Como é que pode? Agora piorou, não vamos fazer os tijolos agora. Não tem mais palha, não tem mais água, aí tem que trabalhar. E Deus manda praga, e Deus manda a última praga, mata todos os primogênitos, vai-se embora.
Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que parou o sol, é o Deus que abriu o mar e destruiu os cavaleiros de Faraó e destruiu seus carros. Em nome de Jesus, é o Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje que continua parando o sol, continua abrindo o mar, aleluia, por amor do seu povo. Amém. E o segundo ponto, 6 horas. E o segundo ponto está lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 20. Ele diz assim: hoje, ele está falando para a sua igreja. Aqui é uma das cartas às igrejas da Ásia. É para a sua igreja. O Deus de hoje. Eu estou batendo na porta. Eu estou falando para o meu povo. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar contigo, eu vou fazer maravilhas em nome de Jesus na sua vida. Jesus bate a nossa porta. Quando eu cheguei aqui, que eu coloquei o meu pé aqui, quando eu cheguei da Argentina, o Senhor bateu na porta. E aí de repente veio um versículo na minha mente assim, em cima da hora, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem lugar melhor para estar, não tem canto melhor para estar do que aqui. É hoje, é agora, o Deus de hoje, o Deus que está aqui, é na presença dEle, é na vontade dEle, é vivendo para Ele, é dentro da igreja. Pastor, mas tem pessoas que eu não gosto, tem irmãos que eu não me afino. Não tem isso não, meu irmão. Não tem isso não. Se coloca diante de Deus, pede perdão, se reconcilia com o Senhor, se reconcilia com o irmão, porque não tem outro lugar para você estar. Aonde você estiver, vai haver divergências, vai haver pessoas diferentes de você, mas nós precisamos amar os nossos irmãos em nome de Jesus. Tem que haver uma reciprocidade. É dando para se receber, é amando para ser amado, é perdoando para ser perdoado. Quem entende isso? Esse é o Deus do presente. Esse é o Deus que opera. Esse é o Deus que trabalha. Esse é o Deus que trabalha por nosso intermédio. Glória a Deus. Não há nada que se compare. Não há nada que se compare à presença de Deus. Se você abrir a porta, Ele vai agir. Ele vai agir. Lá no livro de João 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará 2 coisas: as obras que eu faço, e outras maiores ainda. Isso é muito forte, irmão. Quem está entendendo? As obras que eu faço, e outras maiores ainda. Você conhece alguém que fez obras maiores que Jesus? Eu acho que tem. Eu acho que hoje já tem. Quem já viu falar aqui do avivamento de Azusa? Passou dias e dias, irmão. Deus movendo. Quem já viu falar de Billy Graham, o evangelista do século? Com certeza ele ganhou mais gente para Jesus do que o próprio Jesus. Com certeza ele atraiu mais pessoas. Quem sabe quem é Jimmy Swaggart? É outro evangelista poderoso, outro pregador espetacular. Um homem seríssimo que errou e pediu perdão em via rede nacional nos Estados Unidos. Algo extraordinário, algo tremendo. O homem entender quem ele é, entender que ele é pecador, entender que ele é falho, entender que ele é dependente, entender que ele precisa estar agarrado com Jesus. E para falar mais, tem um livro que eu li, Como se ganhar uma cidade inteira para Jesus. 4 jovens, eles oraram por 2 anos. Eles subiram no monte e não desceram. Foi 2 anos. Algumas pessoas levavam um pedaço de pão, outros levavam uma garrafa d'água, e eles passaram 2 anos em cima desse monte. Eu fico imaginando as roupas deles. Eu fico imaginando o cheiro deles. Eu fico imaginando isso. E quando eles desceram do monte, eles começaram a pregar nessa cidade. E a cidade inteira
se arrependeu a Jesus, assim como foi lá em Nínive, aqui também hoje aconteceu isso. Por quê? Porque o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Aí deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você não consiga ganhar uma cidade inteira para Jesus, mas você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez, aleluia. Você pode ganhar a sua casa, você pode relatar o que o apóstolo Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, na conversão do carcereiro, aleluia. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, aleluia. Você tem autoridade e poder para isso, meu irmão. Você está esperando o quê? O que está faltando na sua vida para você entender isso? Em nome de Jesus. É porque eu estou correndo aqui, querido, já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo. E para me fechar, você precisa continuar. Você precisa ter o mesmo posicionamento. Quem lembra aqui da época que se converteu? Quem lembra aqui? Você lembra? Você lembra como você era? Você quer viver com esse Deus hoje de forma intensa? Volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou relatar algo para vocês. Eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu me lembro no primeiro amor, não tinha tempo ruim para mim. Não tinha tempo ruim. Não tinha problema. Não existia problema. A minha filha morre e não morre, e eu adorando a Deus. E eu indo pregar dentro do Pacajus, em todo canto, com a bicicleta que nem freio tinha, que não tinha nada, nem pintura tinha. E eu em todo canto. E eu alegre. E eu ia trabalhar. E minha esposa, às vezes internada com minha filha, me ligava. E eu dizia assim: vai dar certo, minha filha, vai dar tudo certo. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle na nossa vida. Oh, aleluia. Eu estava falando para o irmão, eu acho que foi hoje de manhã. Sabe quanto era que eu ganhava? Eu ganhava R$500 naquela época, ou era 500 cruzeiros, não sei. Há bem 20 anos atrás, eu não sei nem qual era a moeda. Eu ganhava 500, 380, 50 era por dízimo, 380 era de remédio e de estadia da minha esposa nos hospitais. Eu vou falar aqui que nem o Chicó do Alto da Compadecida. Como foi isso, pastor? Só sei que foi assim. E eu construí uma casa, comprei uma moto, e eu não consigo entender como foi aquilo. Quem está entendendo? O Deus que agiu no passado é o Deus de hoje, Ele está aqui. Volte ao primeiro amor, meu irmão. Se reconcilie com Jesus. Se você já não é mais o mesmo, se você já não sente mais a mesma presença, se você já não chora mais na presença de Deus, se você já não fala mais em línguas, se você já não ora mais com intensidade, se você já não sente mais, se você já sente desamor, eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando. Então volte para o primeiro amor, em nome de Jesus. E finalizando, Deus age desde o princípio a favor do homem. Amém? É só ver as promessas. É só você ir lá para Deuteronômio 28. Fruto do ventre, a amassadeira, o fruto dos teus animais, do teu gado, o teu celeiro, a tua amassadeira, a tua caçarola, a tua panela, o fruto do teu ventre, os teus filhos. É só você ir lá para o passado, você vai entender o final. Aí lá no livro de Isaías 64, diz assim, ó, no livro de Isaías 64, versos 4: desde a antiguidade ainda não se viu um Deus, desde a antiguidade ainda não se viu um Deus que trabalha, e nem se ouviu, nem se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por intermédio daqueles que nele espera. Há um tempo de espera, há um tempo ao qual Deus trabalha, em nossas vidas. Deus trabalha desde a antiguidade
não perca as esperanças. Não jogue a toalha. Não chute o pau da barraca. Porque Deus está trabalhando. Porque Deus está agindo. Eita Jesus. Deus está agindo. Eu posso ver aqui Ele agindo. Eu posso ver Ele aqui agindo. Oh, glória a Deus. Eita Jesus. Oh, glória. Ei, andaracassurebe calamaia. Darabassuri candaramai. Oh, glória. Deus me mostra aqui algumas coisas aqui. Deus entregando bênçãos aqui a irmãos que estão esperando, que estão no aguardo, que estão na espera. Não sai da posição, não sai do canto, meu irmão. Fica aí que o Senhor está chegando. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não erra. Aleluia, Ele vai fazer. E para fechar, dizendo que Ele é o Deus da eternidade, porque a Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade. Ele diz assim, ó, em Apocalipse capítulo 3, verso de número 21, pula só um: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só o que é que Jesus está dizendo: sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E isso é para a igreja. E isso é para a igreja. Estou fechando, viu? Estou fechando. O apóstolo Paulo declara em Romanos 4:8. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos. Escuta isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: se vivamos ou morramos, diz aí, somos do Senhor. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. O nosso Deus é ontem, o nosso Deus é hoje, e o nosso Deus é eternamente. Se vivamos ou morramos, somos do Senhor. No dia que nós morrermos, nós vamos ter com Ele na glória. Aleluia. Quero dizer para você, a morte, eu vou fechar, a morte é só o começo de tudo para aqueles que adoram o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus e fique de pé. Nós vamos encerrar.